Meus queridos, é um privilégio retornar a esta querida igreja, participando deste congresso tão relevante para esta cidade, para esse estado e para a nação brasileira. Meu carinho ao pastor da igreja, pastor Clarismundo, pelo amável convite, ao Comep. E eu quero convidar você que ainda é em pé, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. E por gentileza, não feche sua Bíblia depois da leitura. Eu fiquei tão feliz de ouvir a exposição bíblica de Romanos 12, e vendo como o pastor examinava conosco, versículo por versículo, levando a nossa mente de volta às Escrituras. Eu queria que você então acompanhasse a leitura e depois se assentasse com a Bíblia aberta. Está escrito o seguinte: dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Assente-se e mantenha sua Bíblia aberta, por favor. O contexto desse texto é claríssimo. Estamos falando de 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era a maior festa de Israel. A Páscoa representava um momento histórico quando Deus quebrou as cadeias da escravidão e libertou o seu povo do amargo cativeiro no Egito. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava e os romanos tinham medo de rebelião. Tanto é fato que nessa festa da Páscoa a residência oficial do governador se transferia para Jerusalém, porque a residência oficial ficava em Cesareia. Todo o aparato militar de Roma que ficava em Cesareia se transferia nessa festa para Jerusalém. Inclusive o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, mudava-se também para Jerusalém nessa festa. E diz a Bíblia que 2 dias antes da festa, as autoridades máximas da religião de Israel mancomunam, urdem, arquitetam, planejam a prisão de Jesus, a traição, para matá-lo depois da festa. Entretanto, Mateus 26, que é paralelo deste, diz que foi Jesus quem disse aos seus discípulos 2 dias antes da festa, que ele seria entregue nas mãos das autoridades, para ser preso e ser morto. Conclusão que você chega: quando os homens pensam que eles estão no comando, que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo um propósito eterno de Deus. Quem está sentado no trono é Deus, quem governa a história é Deus, quem dirige os acontecimentos é Deus. Mesmo quando os homens maquinam o mal, eles não podem
conspirar e frustrar o propósito de Deus. Mas curiosamente, enquanto as autoridades planejam a prisão e a morte de Jesus, ali bem perto, em Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. Olha como isso é interessante, porque Jesus provoca reações tão diferentes. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é recebido por uns e rechaçado por outros. Ele é adorado por uns e rejeitado por outros. Você veio a este grande encontro porque você ama Jesus, porque você quer servir a Jesus, porque Ele é a razão da sua vida, porque Ele é a sua esperança, porque Ele é a sua alegria, porque Ele é a sua paz, porque Ele é a razão da sua vida. Mas diz a Bíblia que nesse jantar que acontece em Betânia, ele acontece na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Quem é Simão? Eu não sei. Eu não sei se é o marido de Marta, se é o pai de Marta, se é um amigo de Marta, porque Marta está servindo nesse jantar. Lázaro, recém-ressuscitado, está sentado à mesa com Jesus. Mas eu não sei quem é esse homem. E eu já aprendi uma coisa, e espero que você aprenda também. Onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Não cabe a nós especular o que Deus não revela. Mas me chama a atenção o fato desse homem ser chamado de Simão e acrescentar-se ao nome dele um adjetivo: Simão, o leproso. E eu pergunto para vocês, esse homem ainda era leproso? E a resposta categórica é: claro que não. Porque se ele fosse leproso, ele não podia ficar em casa. Se ele fosse leproso, ele não podia oferecer um jantar para ninguém. Mas se ele não era mais leproso, por que é que os evangelistas, ao relatarem esse fato, dizem que o jantar aconteceu na casa de Simão, não ex-leproso? Mas está registrado que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso. Por quê? E a resposta é para nos advertir sobre um grave perigo ainda hoje. Que perigo? O perigo de rotular as pessoas, o perigo de carimbar gente, o perigo de impor uma tatuagem existencial na alma das pessoas. Sabem por quê, irmãos? Rótulos ficam, mesmo quando eles não são necessários mais. O doente foi curado, o cativo foi liberto, o perdido foi salvo, mas o rótulo fica. Então não rotule gente, não carimbe pessoas. Mas é curioso que quem se destaca nessa festa é uma mulher. Esse texto está registrado em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22 e em João 12. Nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e sinótico significa olhar na mesma direção, o nome dessa mulher não aparece. Essa mulher é incógnita, nós não sabemos quem ela é. Mas João 12 revela para nós o nome dessa mulher. Essa mulher aqui é Maria, irmã de Marta e Lázaro. E Maria só aparece 3 vezes na Bíblia. E nas 3 vezes que Maria aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez, em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Jesus está na sua casa, Marta está ocupada com os afazeres, e Maria sentada aos pés de Jesus, a beber-lhe os ensinamentos, e Marta fica inquieta, desassossegada, chama a atenção de Jesus, dizendo: Senhor, não vais falar com a minha irmã para vir aí me ajudar? E Jesus diz: Marta, Marta, andas ansiosa com muitas coisas, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O melhor lugar para você e eu estarmos é aos pés de Jesus para aprendermos.
Esta é a melhor academia, esta é a melhor faculdade teológica, este é o melhor seminário, é nos assentarmos aos pés do Salvador para dele aprendermos. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é em João 11, e ela novamente está aos pés de Jesus, agora para chorar. Chorar o quê? A dor do luto. Seu irmão acabava de morrer e ser sepultado há 4 dias. Eu quero dizer para você que crente chora a dor do luto também. Crente enterra os seus mortos também. E essa dor é cruel, e essa dor é avassaladora, e a não ser que você se coloque aos pés de Jesus, muitas vezes não há cura para essa dor, mas quando você está aos pés do Salvador, há bálsamo de Gileade sobre a sua cabeça. Terceiro lugar, essa mulher está agora aos pés de Jesus para agradecer. É nesse texto que lemos. A última vez que ela aparece é nesse texto. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus. Mas agradecer o quê? O contexto é eloquente. Agradecer o maior milagre público de Jesus, a ressurreição do seu irmão. Agora eu peço a sua atenção para esse registro. Quando Lázaro adoeceu, Jesus não estava em Betânia. Jesus estava numa outra região, 1 dia de viagem para chegar até lá. Aí Marta chama um mensageiro e diz assim: vai lá onde Jesus está e dê o seguinte recado para ele: está enfermo aquele a quem amas. Ela não diz: vem depressa, tem urgência, Lázaro está muito mal. Não, ela só disse isso: está enfermo aquele a quem amas, porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Então esse mensageiro sai da casa de Marta, 1 dia de viagem. Quando ele chega e dá o recado para Jesus, Jesus disse para ele assim: vai lá e fala para Marta que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas Jesus disse para os seus discípulos assim: Lázaro morreu. Quando é que Lázaro morreu? No mesmo dia que o mensageiro saiu da casa de Marta para falar com Jesus. Mas diz a Bíblia que Jesus não vai imediatamente, mas fica mais 2 dias onde estava. Se o mensageiro gastou 1 dia para ir, e Jesus fica mais 2 dias onde estava, qual a conclusão? São já 3 dias. Então no 4º dia Jesus vai. Quando Jesus chega, Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? 4 dias. Porque se sepultava no mesmo dia que a pessoa morria. A grande pergunta é: por que Jesus não evitou que Lázaro morresse? Por que Jesus não foi com o emissário na mesma hora que Marta mandou? Pelo menos mostraria urgência em atender o seu pedido. Por que Jesus ficou mais 2 dias? Porque Jesus agrava a dor de Marta. Porque pensem comigo, o emissário chega no 2º dia dizendo assim para Marta, esbaforido talvez: ô Marta, Jesus mandou falar para você aí que a enfermidade do Lázaro aí não é para a morte não, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro está morto e sepultado há 2 dias. Olha o nó na cabeça dela. Por que ele esperou o 4º dia? Porque havia uma crença entre os rabinos judaicos que um morto podia ser ressuscitado até o 3º dia. Havia ressurreição já registrada no Velho Testamento. Mas a crença dos judeus era essa: depois do 4º dia, impossível. Nenhum homem, por mais piedoso, nenhum profeta, por mais consagrado, poderia ser o instrumento desse milagre. Só o próprio Deus em pessoa podia fazer esse milagre. Pois Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel se rendesse à verdade absoluta de que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Diz a Bíblia então que vem Maria com um vaso de alabastro. Todos estão à mesa. Alabastro é uma pedra ornamental. E diz Marcos que tem dentro desse vaso um preciosíssimo perfume. Notem o grau superlativo: preciosíssimo.
perfumosíssimo. E diz Marcos que esse perfume foi construído, fabricado de uma essência chamada nardo. E Marcos tem o cuidado de dizer que a essência não é híbrida, não é misturada, é nardo puro. Mateus 26 disse que esse vaso está cheio. E João 12 diz que tem dentro desse vaso 1 libra de perfume. O que é 1 libra? O que é 1 libra? 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, esse vaso de pedra ornamental tem em torno de meio litro, meio quilo de perfume. Esse perfume foi avaliado em mais de 300 denários. O que era um denário? Era o trabalho de um trabalhador, era o salário de um trabalhador num dia. Isso significa que cada gota, cada grama desse perfume custava um dia de serviço. Diz a Escritura que Jesus estava à mesa e Maria vem chegando com esse vaso cheio desse perfume, e quando ela chega por trás de Jesus, ela não abre esse vaso, ela quebra o vaso e derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, como que preparando-o para a sepultura. Esse perfume chega aos pés de Jesus, e ela solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Diz a Bíblia que toda a casa, em João 12 diz isso, se enche com perfume. E os discípulos, revoltados, irados com a atitude dela, disseram assim: para que esse desperdício? Se vendesse esse perfume, nós faríamos mais de 300 denários, daríamos isso aos pobres. E Jesus disse: por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, ela antecipou-se para ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho em todo o mundo, será contado o que ela fez para a memória sua. Portanto, à luz desse texto, eu quero tirar aqui 8 lições que nós vamos aprender com Maria. Se você tem papel e caneta, sugiro você anotar. Sabem por quê? O papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Se você não anota o sermão que você escuta na igreja, domingo após domingo, na segunda-feira você não sabe mais o que o pregador falou. Quem sabe seja um bom hábito a cultivar. Quando você vier para a igreja, no domingo, na quarta-feira, o dia que for o culto da sua igreja, leva um papel dentro da sua Bíblia, leva uma caneta, anote. Então, quais são as lições que nós vamos aprender com Maria nesta noite? Primeira lição, confira comigo o versículo 8. Aliás, quem não trouxe papel e nem caneta, e de repente tem a Bíblia no celular, quem sabe você possa ligar, com uma promessa de você não ficar no zap. Primeira lição, versículo 8, está escrito assim: ela fez o que pôde. Você repete essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Toda vez que eu leio isso, eu pergunto para mim: meu Deus, eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Estou fazendo tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Ela fez o que pôde. Eu gosto muito da história, sobretudo da história da igreja. E no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, na Alemanha, começa um movimento de oração,
com um homem chamado Ludwig van Zinzendorf. Foram chamados de morávios. Essa reunião de oração durou 100 anos, ininterruptamente, desembocando no maior movimento de avivamento e obra missionária da Alemanha, a ponto de 18 moravianos sustentarem um missionário fora da Alemanha, a cada 18 moravianos. Eles eram pobres. Quando alguém não tinha dinheiro para mandar para o missionário, sabe o que faziam? Se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos da terra, para gastar o resto dos seus dias lá, levando a eles a esperança do Evangelho. Quando eu escuto isso, eu me pergunto: meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso? Ela fez o que pôde. Segunda lição que eu aprendo com Maria, olha o versículo 3. Ela fez o seu melhor. Ô irmãos, vamos entender algo maravilhoso aqui. Esse perfume preciosíssimo não se encontrava, como nos nossos dias, numa loja de perfumaria. Sabe por que não encontrava? Essa essência, chamada de nardo, não era produzida em Israel. Esse nardo era feito de um arbusto seco, que só era encontrado na época na cordilheira do Himalaia, que era moído e transportado em lombos de camelos. Não só era um perfume caríssimo, mas era também raríssimo. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, e ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra. Tem dentro deste vaso meio litro de perfume, que representa 1 ano de trabalho. Ô gente, por mais pobre que uma pessoa seja, eu não conheço nada, nem ninguém que invista 1 ano de serviço num vidro de perfume. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Quando você tem um perfume caro, como é que você usa? Muito comedidamente, não? É uma gotinha na orelha direita, outra gotinha na orelha esquerda, num dia especial, e você diz assim: esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Agora notem comigo, que ela vem, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. Por que ela quebra o vaso? Porque ela está pensando assim: eu não quero que sobre nenhuma gota, eu quero que tudo que eu tenho esteja a serviço de Jesus. Eu quero dar para Ele não só o que eu posso, eu quero dar para Ele o meu melhor. Irmãos amados, sabe, às vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos são mais zelosas em servir aos seus deuses do que nós o somos, em servir ao Deus da nossa salvação. Eu explico. Eu estava pregando há 3 anos em Porto, uma cidade lá em Portugal, e eu fui fazer uma visita a uma cidadezinha chamada Águeda, próxima de Coimbra. E na medida que nós viajávamos, eu vi caravanas e mais caravanas a pé, andando pelo asfalto. Fiquei intrigado e perguntei: onde essas pessoas estão indo? Me responderam: elas estão indo a Fátima pagar promessas. E eu perguntei: mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam: a mais de 300 quilômetros. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, quantas vezes os crentes moram na rua da igreja, no bairro da igreja, na cidade da igreja, tem carro, tem ônibus, tem moto, tem bicicleta, tem pernas saudáveis. Se está chovendo, não vai porque está chovendo. Se está fazendo calor demais, não vai porque está fazendo calor demais. Se o dia que o seu time joga o final do campeonato, ele não vai porque tem que ir para o estádio. E qualquer coisa é motivo de ele não ir. E aí os pagãos ou os idólatras nos envergonham, porque eles são mais zelosos em servir aos seus deuses do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Maria fez o seu melhor. Terceira lição que aprendemos com Maria: ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor,
mas à luz do versículo 3, ela fez sacrificialmente. Você já parou para perguntar por que uma moça pobre, de uma família pobre, de uma vila pobre, de um país pobre e oprimido, gasta 1 ano de serviço num vidro de perfume? Você não vai entender isso a não ser que você entenda a cultura judaica. Quando uma moça tornava-se moça, seus 12, 13 anos, ela começava a comprar esse perfume, gota a gota, grama a grama, e acondicionando num vaso de pedra, ano após ano. Para quê? Para o dia do seu casamento, para o dia das suas núpcias, para o dia mais sonhado da sua vida, para o dia mais desejado da sua história, aquilo que tinha mais valor para Maria, aquilo que ela tinha feito ao longo dos anos com o máximo carinho e na maior das expectativas, ela pega e coloca tudo a serviço de Jesus, porque ela quer dar não apenas o que pode, o melhor, mas ela quer fazer também de forma sacrificial. A pergunta que eu faço para você nesta noite é essa: o que é que você está fazendo para Deus que possa receber o selo de sacrificial? Eu li um livro ano passado sobre generosidade, e o pastor hoje nos ensinou um pouco sobre esse assunto. E eu confesso para vocês que eu fui muito impactado com o livro, porque o livro abre o assunto com uma ilustração muito simples, que eu gostaria de repartir com você. Talvez você possa fazer isso amanhã, e o conselho dele é esse: faça o seguinte, vá no supermercado, compre uma jarra de vidro. Se você for uma pessoa muito requintada, compre de cristal, não tem problema. Mas não é para botar flor não, é para botar terra, só terra. Deixe essa jarra com terra na sua sala, para todo dia você passar ali e ver essa jarra, para ensinar 2 coisas para você. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Sabe o que é a sua vida? Apenas um traço entre pó e pó. Baixa a bola. Baixa a bola. Do pó que você veio, você não trouxe nada. Para o pó que você vai, você não vai levar nada. Mas se você foi pó, e aí eu preciso recorrer a Antônio Vieira, o maior orador que pisou em terras brasileiras, e você voltará para o pó, então você é pó. E a Bíblia diz que nós não apenas fomos, nós não apenas seremos, nós somos pó. Sabe por quê? Você não é o que é, você é o que foi e o que há de ser. Só Deus é o que é. Só Deus pode dizer: eu sou o que sou. Mas se você foi pó, se você será pó, então você é pó. Você não trouxe nada, você não vai levar nada, e como o pastor disse muito bem, você não tem nada. Você é apenas mordomo do dono. Sabe por que você e eu temos dificuldade de sermos generosos? É porque nós temos a síndrome de dono. Se eu sou dono, então é meu, para o meu deleite, para o meu prazer. Mas se eu entendo que eu sou mordomo, então meu papel é ser fiel ao dono, e o dono é generoso, e para eu ser um fiel mordomo do dono que é generoso, eu preciso ser generoso com o que é do dono. Maria entendeu isso, e ela coloca o melhor que ela tem de forma sacrificial a serviço do dono.
Quarta lição que eu aprendo com Maria: ela fez, apesar das críticas. Confira comigo os versos 4 a 6 aí. Maria enfrentou 3 críticas. A primeira crítica está no verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns aí? Os discípulos? A liderança? Gente que devia imitá-la ou aprender com ela? Estão o quê? Indignados com Maria. Mas prestem atenção, eles não estão indignados com aquilo que ela está fazendo. Eles estão indignados para quem ela está fazendo. Se fosse para os pobres, tudo bem. Mas para Jesus, ah não, aí demais, aí é muito, aí exagero, isso é um desperdício. Segunda crítica, está no versículo 5. A primeira é indignação, a segunda é murmuração. Veja aí: porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos seus pobres, e murmuravam contra ela. Murmuração é um negócio que ainda tem na igreja, não tem? Você acha que já acabou? Olha o que estão pensando. Com essa grana aí, dava para dar muita Bolsa Família, dava para comprar muita cesta básica, dava para resolver o problema de muita gente. Só que quem avalia esse perfume em 300 denários chama-se Judas Iscariotes. É só ler João 12. E é nesse contexto que a Bíblia diz que Judas era ladrão. Ele queria pegar essa grana para ele. E ele ficou aborrecido demais com Maria, porque isso era um desperdício na mente dele, carnal, materialista. E se você ler a Escritura, você vai notar que é dessa casa aqui que ele sai para vender Jesus por 30 moedas de prata. O coração de Judas está no dinheiro, o coração de Maria está em Jesus. Terceira crítica, versículo 6, confira comigo. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. A primeira é indignação, a segunda é murmuração, a terceira é molestação. Hoje, gente, molestar hoje dá cadeia, dá processo. Se Jesus não saísse em defesa de Maria, os discípulos estavam molestando Maria. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou pastor há 36 anos. Eu nunca vi ninguém fazer nada relevante ou de valor no reino de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no apoio da terra do que na aprovação do céu. O apóstolo Paulo diz: se eu fosse agradar a homens, nem servo de Cristo eu seria mais. Porque tem crente hipersensível na igreja, não tem? Vocês acham que tem? Você conhece aquele tipo de crente assim: ah, eu trabalhava na igreja, mas começaram a me criticar também, agora não faço mais nada. Tem gente que ao receber aqui, fala: eu também vou até sair da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: você está fazendo a obra de Deus? Faça apesar das críticas. As pessoas estão indignadas, continue fazendo a obra. As pessoas estão murmurando, continue fazendo a obra. As pessoas estão molestando, continue fazendo a obra. A motivação sua não é aplauso dos homens, a motivação sua é a glória de Deus. Quinta lição que nós aprendemos com Maria: Maria fez somente para agradar a Jesus. Está em Lucas, está em João 12, o fato de que ela soltou os cabelos e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Para a cultura brasileira, isso não significa nada, apenas um gesto de humildade. Mas para a cultura israelita, isso era um escândalo. Uma mulher não podia soltar os cabelos em público. Isso era a mesma coisa de deixar em dúvidas a sua reputação.
Sabe o que esse texto está me ensinando? Quando você ama Jesus, quando você quer transbordar o seu sentimento de gratidão por Jesus, você acaba rompendo alguns paradigmas, você acaba quebrando alguns protocolos, você não consegue ficar engessado demais, você acaba passando dos limites das configurações humanas. Prestem bem atenção. Maria não está preocupada o que as pessoas vão falar dela. Maria não está preocupada o que as pessoas vão comentar a seu respeito. Maria não está preocupada com a opinião dos homens à sua volta. Maria só tem um vetor que governa a sua vida: é agradar a Jesus. Às vezes, meus irmãos, até na igreja a gente tem que agradar muita gente. Tem que agradar o fulano, tem que agradar o beltrano, tem que agradar o ciclano. A gente fica pisando em ovos para agradar um, para agradar outro, para agradar aquele outro. E entende? A gente começa a pensar que o nosso papel é agradar homens. O nosso papel é agradar somente a Jesus. Sexto lugar, sexta lição. Maria fez a pessoa certa. Confira comigo os versos 6 e 7. Observe aí, por favor. Está escrito no verso 6: mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Aí você pode perguntar assim: não estou entendendo agora. Será que Jesus está dizendo que os pobres podem ser deixados para depois? Será que Jesus está ensinando que os pobres não merecem atenção e prioridade? É isso que Jesus está ensinando? E a resposta é um rotundo não. Aliás, Mateus 25, 31 a 46 diz que no dia do juízo vamos ser julgados se nós nos omitirmos em socorrer os necessitados. Mas o que Jesus está ensinando é o seguinte: ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém entra no céu porque dá pão ao faminto, dá veste ao nu, visita o enfermo no hospital, vai na cadeia visitar os presos, ou recebe na sua casa um forasteiro. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. Você não ajuda os pobres para alcançar a salvação, você ajuda os pobres porque foi alcançado pela graça salvadora de Deus. Você não ajuda os pobres para alcançar o favor de Deus, você ajuda os pobres porque foi alcançado pelo favor de Deus. É o amor de Jesus que constrange o seu coração a ser generoso. Porque se você acha que ao ajudar os pobres você vai alcançar a sua salvação, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não tem valor, você está anulando a graça de Deus, você está escarnecendo do sacrifício do Filho de Deus. Você ajuda não é para ser salvo, é porque já foi salvo pela graça de Deus. Portanto, Maria fez a pessoa certa. Sétima lição: Maria fez no tempo certo. Confira comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Agora, por favor, acompanhe comigo esse raciocínio, por favor. Está lá em Lucas 8, que algumas mulheres que foram curadas e libertas por Jesus, como Maria Madalena, como Joana, como Susana, como muitas outras mulheres, assistiram Jesus com os seus bens. Olha que coisa maravilhosa, pastor. Jesus tinha poder de comer o melhor, sem precisar de ninguém botar a mão. Quero comer isso, apareça. Quero vestir isso, apareça. Ele, como filho de Deus, foi sustentado por mulheres que o acompanhavam. E essas mulheres caminham com Jesus nas suas cruzadas, nas suas campanhas evangelísticas pela Galileia.
essas mulheres subiram com Jesus para a festa da Páscoa, sabendo elas que Jesus seria preso, morto, conforme ele havia falado para elas e para os discípulos. Quando Jesus foi crucificado, só tinha João lá no Calvário. Essas mulheres estavam lá. Quando Jesus foi sepultado, nem João consta bem que estava lá no sepultamento, nenhum dos discípulos conta que estava lá no sepultamento, mas essas mulheres estavam lá no sepultamento, e diz Lucas, vendo onde Jesus foi colocado e como Jesus foi colocado. Agora, eu peço muito a sua atenção para entender esse raciocínio aqui. Pergunto a vocês, que horas Jesus morreu na sexta-feira? Que horas? 3 horas da tarde, hora nona. Que horas que ele foi sepultado? Necessariamente antes das 6 da tarde, quando começava o sábado. Agora notem vocês que entre a morte e a sepultura só tinha 3 horas, para fazer o quê? Para ir lá em Pilatos, pedir permissão, receber permissão, voltar para o Calvário, tirar o corpo da cruz, preparar o corpo, colocar linhos, colocar ungüentos, pegar o corpo, levar para a sepultura, colocar na sepultura, rola uma imensa pedra na boca da sepultura. Qual a conclusão que você chegou? Tem muito pouco tempo. Mas diz a Bíblia que estas mulheres viram onde e como ele foi colocado. Vou dizer uma coisa aqui: mulher não gosta de nada mal feito. Elas olharam e pensaram assim: não está bem feito o serviço. Acabou o sábado, elas correram no mercado para comprar especiarias e pensar assim: vamos fazer esse serviço direito. Elas honraram Jesus em vida, e elas querem honrar Jesus depois de morto. Quando elas chegam no domingo de manhã, uma surpresa: a pedra foi rolada, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem e um anjo diz assim para elas: mas o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabem o que o anjo está dizendo para essas mulheres? Olha, vocês fizeram tantas coisas maravilhosas, mas vocês perderam uma oportunidade na vida. Ele não precisa mais desse perfume, ele não está mais aqui. Vocês poderiam ter feito isso antes, antecipado. Agora é tarde demais. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Tem coisas na vida que você ou faz hoje, ou nunca mais você vai ter oportunidade de fazer. Se você tiver que dizer para o seu marido, para a sua mulher: eu te amo, fale hoje. Se você tiver que pegar seu filho, seja ele pequeno ou adolescente, no colo, dar um beijo, a sua filha, dar um abraço, dizer eu te amo, fale isso hoje. Se você tiver que dizer para o seu pastor: meu pastor, eu te amo, fale isso hoje. Se você tem alguém para ajudar e socorrer, ajude e socorra hoje. Se você tem que dar uma oferta para a sua igreja, dê hoje. Se você tem que abençoar alguém, abençoe hoje, porque amanhã você poderá não ter mais oportunidade. Pastor, uma das coisas que mais me chocam na cultura brasileira são os nossos funerais. Me choca. Sabe por que me choca? Eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como o defunto. É uma rasgação de seda sem fim em cima do caixão. A minha pergunta às vezes é: meu Deus, será que essa pessoa que está aí morta pelo menos escutou um punhado desses elogios em vida? Que agora não adianta mais, agora não escuta mais, agora não se alegra mais, agora não se emociona mais. Você já percebeu como os mortos recebem mais flores do que os vivos? Faz sentido isso, irmãos? Não faz sentido.
Eu fui num funeral em Vitória certa feita e contei 86 coroas de flores. Tiveram que contratar um caminhão só para levar as flores. Eu fiquei do lado olhando e falei, meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar nem um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Eu fiquei pensando se aquele homem recebeu pelo menos um buquê de flores em vida. Sabe por que as pessoas, os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a dor do remorso é mais forte do que a dor da gratidão. Então faça hoje, para amanhã você não chorar a dor do remorso. Vocês se lembram de Davi e Absalão? Davi passou 11 anos sem falar com Absalão. Davi estava brigado com o próprio filho. O filho teve que fugir de Israel. Com muita insistência de Joabe, o Absalão voltou para Israel, mas Davi mandou um recado para ele assim: você pode voltar para Jerusalém, Absalão, mas eu não quero ver sua cara, eu não quero falar com você, eu não quero você perto de mim, você para lá e eu para cá. Já pensou o que é um filho escutar isso de um pai? Passaram-se 7 anos de mágoa. Um dia Absalão mandou um recado para o pai dele: papai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, que o senhor me mate, mas fale comigo. Eu não aguento essa distância, eu não aguento esse silêncio, eu não aguento essa frieza. Me mate, é melhor o senhor me matar do que ficar indiferente comigo. Sabe o que o pai fez, o Davi? Ele recebeu o filho no palácio, deu um beijo no rosto dele e não falou uma palavra para ele. O que aconteceu? O Absalão saiu da presença do pai, foi para a porta do palácio, furtar o coração do povo. Agora preste atenção comigo. Davi era um guerreiro, Davi era um estadista, Davi era capaz de pescar conspiração no ar. Eu acho que ele fez isso para chamar a atenção do pai, para ver se o pai pelo menos ia brigar com ele. Passaram-se mais 4 anos, Davi não fez nada. Depois de anos e anos, Absalão não quer o perdão do pai, Absalão não quer conversar com o pai, Absalão não quer matar o pai, Absalão quer tomar o trono do pai, e Davi tem que travar a sua mais amarga guerra, a guerra da vida dele, que era contra o próprio filho, porque qualquer resultado é ruim. Ganhar a guerra é matar o filho, perder a guerra é ser morto pelo filho, qualquer resultado é derrota. Nessa guerra, Absalão morre, e o Davi, que ficara 11 anos em silêncio, desabotou a alma e deixa cair em catadupas, torrentes de lágrimas, dizendo: ah, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera ter dado a minha vida por ti. Agora é tarde, Davi, agora o menino está morto. Você podia ter aproveitado essa oportunidade, 11 anos, e você não fez isso. Agora que você está chorando a dor do remorso, Maria fez no tempo certo. Última lição, 8ª, vamos recordar as 7 primeiras? Ela fez o que pôde, ela fez o melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus, ela fez a pessoa certa, ela fez no tempo certo. 8º lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha o versículo 9, Jesus disse: em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho em todo o mundo, será contado o que ela fez, para a memória sua. Que dia que é hoje mesmo? 13 de fevereiro. Pois bem, meu querido pastor, aquilo que aconteceu no recôndito de uma casa humilde, numa vila humilde, está sendo trombeteado nos outeiros da história, nos ouvidos do mundo. E essa profecia de Jesus está se cumprindo mais uma vez, no dia 13 de fevereiro de 2018, no templo da Assembleia de Deus de Anápolis, Goiás, Brasil. A grande pergunta é essa: o que é que você e eu estamos fazendo hoje
que vai influenciar as futuras gerações. Você pensa nisso? Você pensa no que vai acontecer se Jesus não voltar antes, depois que você morrer, 50 anos depois, se você está influenciando alguém ainda? Imagine essa cena: uma criança no colo de alguém, folheando um álbum antigo de família, de repente bota o dedo na sua foto e pergunta: quem é esse aqui? Quem é essa aqui? E quem está segurando a criança no colo começa a chorar e diz: este aqui, esta aqui, foi alguém que nos ensinou a andar com Deus. Não há nada mais urgente hoje do que influenciar as futuras gerações. Vocês estão de parabéns em manter esse congresso há 53 anos. Deixa eu lhes dizer uma coisa que me dói o coração. O ano passado, nós celebramos 500 anos de reforma protestante no Brasil. A Europa não teve o que comemorar. Eu estava lá. Na Holanda, os templos estão lá, mas não tem mais gente frequentando, desde 1960. Numa única geração, a igreja se perdeu. Na Escócia, berço do presbiterianismo, lá em Edimburgo, eu fui no templo central, perto do castelo. Quando eu entrei, não tinha púlpito, não tinha banco, era um bar, transformou-se num bar. A Inglaterra, dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje é a terra de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% dos crentes frequentam a igreja. Os templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. Por quê, irmãos? Porque os pais não investiram nos seus filhos, nos seus netos, porque as igrejas não investiram nas futuras gerações. Você vai à América do Norte e as igrejas históricas estão minguando, murchando, morrendo. Por quê? É porque se falhou em passar o bastão do Evangelho para as futuras gerações. A minha esperança é que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, é que os nossos netos sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós. Nós não podemos abrir mão dos nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós damos a eles a melhor casa que podemos. Nós damos a eles a melhor roupa que podemos. Nós damos a eles a melhor comida que podemos. Nós damos a eles a melhor escola que podemos. Nós vibramos com a vitória deles na vida acadêmica. Nós ficamos felizes quando eles conquistam sucesso profissional. Mas nada disso tem valor se os nossos filhos se perdem, porque a maior necessidade dos nossos filhos não é de sucesso profissional, é de Jesus. Eu quero terminar contando a vocês dois exemplos, um negativo e um positivo, um tirado da Bíblia, outro tirado da história da igreja. Lançarei mão do primeiro exemplo tirado da Bíblia e trarei à memória esclarecida de vocês a vida do rei Ezequias, filho de Acás. Ele começou a reinar com 25 anos de idade. Ele reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Tornou-se um homem rico, opulento, poderoso, que granjeou muitas fortunas. Com 39 anos de idade, diz a Bíblia, ele enfrenta dois problemas gravíssimos. Primeiro problema: o grande império assírio, que no seu governo
já tinha levado cativo o reino do norte, entrincheirou Jerusalém e mandou um recado abusado para ele: se renda, porque Deus nenhum poderá livrar você da minha mão. Um problema político insolúvel. Se não bastasse esse cerco político de um entrincheiramento de um império expansionista, ele enfrenta uma enfermidade mortal, uma úlcera, não tem cura. Seu dinheiro não traz cura, sua posição como rei não traz cura, sua influência entre as outras nações não lhe favorece. E Deus manda o profeta Isaías à sua casa, com uma ordem expressa: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diz a Bíblia que só sobrou para esse rei uma parede, e para a parede ele se voltou e chorou abundantemente e orou fervorosamente, e Deus respondeu rapidamente. O profeta Isaías não tinha saído da cidade ainda, quando Deus diz: volta lá a Ezequias, príncipe do meu povo, e fala para ele que eu ouvi a sua oração, que eu ouvi as suas lágrimas, que eu o curarei, que eu livrarei Jerusalém do poder da Síria, e que no terceiro dia ele subirá à casa de Deus. Quando o profeta retorna, Ezequias pergunta para Isaías: que sinal Deus vai me dar de que ele vai me curar? E o profeta pergunta: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais avance 10 graus ou retroceda 10 graus? E o rei pensou: já que Deus vai fazer um milagre, eu quero um milagre maior, porque andar para frente você vê relógio andar, mas dar marcha ré você nunca viu um relógio dar marcha ré. Ele diz que retroceda 10 graus. E Deus interferiu na estrutura do universo para atender a oração de Isaías, para curar e libertar a Ezequias. A grande pergunta é: como é que o rei reagiu a esse grande milagre? Diz a Bíblia que o rei da Babilônia ouviu essas notícias, e ele comprou um presente, e ele escreveu cartas, e ele mandou uma comitiva diplomática visitar Ezequias para congratular-se com ele. E quando Ezequias recebe aquela comitiva diplomática, ele abre a sua casa, ele abre os tesouros, ele abre o seu palácio e mostra quão rico ele era, quão forte ele era, quão poderoso ele era, quão influente ele era, quão glorioso ele era, e não deu uma palavra de gratidão a Deus por esses milagres. Diz a Bíblia que ele não correspondeu e o seu coração se exaltou. Isso foi mal aos olhos do Senhor. Aí Deus manda de volta o profeta Isaías na casa dele e diz assim: e aí, o que aconteceu, rei Ezequias? Você recebeu visita? Ah, recebi uma comitiva. De onde era? Ah, de um lugar muito longe, lá da Babilônia. E aí, o que você fez? Ah, eu abri meus tesouros, eu mostrei todo o meu arsenal, toda a minha riqueza, todo o meu tesouro, tudo o que eu tenho, eu mostrei quão grande eu sou. E o profeta diz: agora foi mal o que você fez, então escuta a palavra do Senhor. Essa Babilônia, Ezequias, virá, ela se tornará um grande império, e amanhã ela virá, e tudo aquilo que seus pais, e que você, e que os outros ajuntarem, tudo isso será levado, rapinado pela Babilônia. E tem mais, Ezequias: dos filhos que tu gerares serão levados cativos, seus filhos serão escravos. E tem mais, Ezequias: os teus filhos serão feitos eunucos. Sabe o que significa isso? Eles vão ser castrados, e não vão poder gerar. Você quer uma coisa pior que essa? Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é a palavra que tu disseste. Espera um pouquinho. Acho que você não entendeu o que eu falei. Eu estou falando que a Babilônia vai levar tudo. Eu estou falando que os seus filhos vão ser escravos. Eu estou falando que os seus filhos vão ser castrados. E você vem me falar que boa essa palavra? Você ficou louco? Você perdeu o juízo? Você entendeu o que eu estou falando? Mas o rei justificou: boa é essa palavra, porque eu, Ezequias, terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Desculpe da expressão, pastor. Ele está dizendo o seguinte: quando isso acontecer, eu já empacotei. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para contar a história.
E depois que eu morrer, desculpem da expressão, que se dane as futuras gerações, eu não estou nem aí. Lamentável. Lamentável. Você e eu precisamos estar comprometidos com as futuras gerações, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, para que as futuras gerações conheçam a Deus, amem a Deus e sirvam a Deus, para que as futuras gerações não recebam uma igreja apóstata. Mas agora eu vou terminar contando uma ilustração positiva. Vou tirá-la da história da igreja. David Livingstone, missionário inglês, que foi para a África, dedicou sua vida na África, enfrentou lutas na África, adoeceu na África, morreu na África. E quando ele morreu, os ingleses foram para lá para pegar o seu corpo e levar para a Inglaterra, para sepultá-lo na Inglaterra. Sabe o que aconteceu? Os africanos disseram para os ingleses assim: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vai ficar aqui na África. Ele amou a África, ele deu sua vida pela África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Sabe qual a sepultura mais visitada na abadia de Westminster? Não é dos reis, nem dos nobres, é do missionário David Livingstone. Lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Oh, amados, que Deus nos ajude a viver de tal maneira hoje, que as futuras gerações, ao olharem para a nossa história, possam ainda glorificar a Deus pela nossa vida. Que Deus nos ajude, no final deste congresso e dessa conferência, a imitar aquela mulher que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, no tempo certo e com reflexos para a eternidade.